Eu sou a Glácia, da GM Artes e Manias. E hoje, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá? Todos bem-vindos. E hoje nós vamos fazer uma peça bem simplesinha, bem rapidinha, para aquecer nossa sexta-feira, que é essa bolsinha porta-moedas, tá? Ela é uma bolsinha porta-moeda e ela vem com o elozinho para pendurar a chavezinha, tá? Ela é quase um chaveirinho. É simples de fazer, facinha, tá? Facinha de fazer, boa para treinar, quem quer treinar colocação de zíper. Aqui, ó, para botar moeda, dinheirinho, para você ir rapidinho numa padaria, dar uma voltinha no bairro. Pronto, tá aqui o dinheirinho. É gostosinha de fazer também, tá, gente? Ela gasta pouquíssimo material. Essa peça aqui, ela é feita para reaproveitar retalhos. Eu tô reaproveitando, eu já separei vários retalhos que eu tenho aqui. Tô fazendo já várias, todo dia eu faço 3, 4 e guardo, porque a minha intenção é dar de presente no final do ano para aquelas clientes que vêm me acompanhando durante o ano inteiro, comprando as peças, né? Então eu vou dar como lembrancinha, né? Como uma lembrancinha minha, um presente em agradecimento ao companheirismo dessas clientes. Mas ela é ótima para você vender também, porque às vezes a pessoa não tem muito dinheiro para investir, né? Mas tem essa pecinha aqui, é baratinha. Eu fiz o cálculo e eu gasto numa peça dessa, eu gasto uma base de R$1. Dá para vender a 7, quando eu vendo assim, uma é 7, 2 é 10. Aí a cliente às vezes compra assim 4, 6, né? Porque é uma coisa boa para dar de presente, né? A ponteirinha dela, eu comprei essas ponteirinhas aqui, ó, são anjos. Aí ó, as minhas eu tô botando isso. Você pode botar um fuxico, um botãozinho amarrado com sisal. Fica muito bonitinho. Eu vou utilizar laços, tá? Então, eu vou fazer laços. Os laços eu não vou ensinar a fazer, porque já tem no canal um vídeo ensinando. Vou deixar o link no vídeo ensinando a fazer os lacinhos, tá? É isso que nós vamos aprender hoje. Durante o percurso do vídeo, pode ser que tenha uma tosse aqui e outra ali. Quem me acompanha sabe, eu tô debilitada, eu tô muito atacada da bronquite. Eu venho de alguns problemas de saúde, eu fiquei com a imunidade muito baixa. Então, se tiver algumas tosses e tal, eu vou tentar cortar o máximo possível, mas às vezes é inevitável, na execução da peça, é inevitável, se por um acaso tiver a tosse e tal, por favor, me perdoem, tá? Mas eu tô melhorando, tô me cuidando, eu vou melhorar, tá? Tenham paciência. É isso, nós vamos fazer essa peça. Ela é só medidas, é rapidinha de fazer, gente, tá? Vem comigo. Que não... Bom, gente, para fazer essa nossa peça, nós vamos precisar só de medidas. Mas, como eu tô fazendo em grande quantidade, é muito mais prático quando você passa as medidas por um papel e faz uma espécie de molde. O tamanho é 22 por 5, tá? Então eu fiz esse moldezinho aqui de 22 por 5 por 12,5, 22,5 por 12,5, tá? Assim 22,5, assim 12,5. Que aí você bota em cima do tecido, recorta, é mais rápido, tá? O material que nós vamos precisar é esse aqui. Como eu já falei, 22,5 assim, 12,5 assim, do tecido de forro, do tecido principal e da manta. Eu estou usando manta R2. Você vai usar a manta que você tiver aí, porque na verdade são retalhos, né? Nós vamos fazer também
uma faixinha de tecido de 9 por 4, tá? Uma faixinha de tecido assim, ó, gente. 9 por 4, tá? Nós vamos precisar de um zíper. O zíper, na verdade, ele tem que ter mais que 13 centímetros. Esse meu aqui, se eu muito não me engano, é 15. É 20 centímetros, tá? Esse meu zíper aqui é de 20 centímetros. Mas se vocês comprarem um zíper de 15 centímetros, já dá pra fazer. E uma argolinha, ó. Uma argolinha de... argola de chaveiro, tá? Essa argola de chaveiro, gente, é muito fácil de achar. Tem nesses negócios que vende plástico, tipo Riviera. E eu comprei a minha no Caçula. É super baratinha. É um saco. No saco vem 100 argolinhas. E foi R$5 o saquinho. Quer dizer, cada uma saiu a 5 centavos, tá? É muito baratinho mesmo. Então, é isso que nós vamos precisar. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos preparar a nossa argolinha. Aí nós vamos no ferro e nós vamos dobrar uma ponta até o meio, a outra ponta até o meio e depois vincar aqui, ó. Dobrar assim e vincar. Feito isso, nós vamos enfiar a nossa argola aqui, ó. A argola tá aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui o tecido frente com frente. Ó, desse jeito aqui. Ó. Tá? Virou assim frente com frente. Aí, nós vamos para a máquina de costura e vamos passar uma costura aqui, ó, de um pé de máquina. Aqui, de um pezinho de máquina. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso daqui, ó. Tá? Tá costuradinho, frente com frente. Ok? Isso é pra ficar um acabamento bonitinho, tá, gente? Aí, ó, o que vocês vão fazer? A gente vai voltar a dobradura que nós vincamos no ferro. Ó, só voltar pro mesmo lugar. Nós vamos lá pra máquina de costura, tá? Depois que tá dobrado direitinho, voltou pro vinco. Aí nós vamos pra máquina de costura. Vamos dobrar aqui, ó, do jeitinho que tava, isso. Aí a gente bota aqui na máquina de costura e a gente vem costurando na pontinha, tá? Desse jeito aqui. Por isso que é bom vincar bem no ferro, que ajuda a beça, tá? Assim, ó. Tá? E vem costurando assim. Costurou um lado todo, aí depois vem e costura o outro ladinho. Aí nós vamos ter isso daqui, ó, tá? Ó, costurado numa ponta e na outra. Aí nós vamos juntar aqui e passar uma costura aqui assim, para essa argolinha não ficar solta, tá? Passa uma costurinha aqui. E tá pronto o nosso elozinho para pendurar a chave. Aí vamos para nossa... Vamos aqui para nossa peça, o corpo da peça, tá? Aí tá, nós temos aqui, como eu falei, o tecido principal, a manta e o tecido de forro. No tecido principal, aqui no tecido principal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, com o ferro, como é a manta R2, ela tem resina dos dois lados. Se for manta R1 que tem resina de um lado só, você vai botar a resina para cima e botar o tecido em cima, tá? Em contato com a resina. Passou com o ferro de um lado, passou com o ferro do outro, ela vai grudar na manta. O tecido vai grudar na manta. Aqui eu fiz uma tela C, ó. Eu fiz umas riscas assim, diagonais,
e costurei, tá vendo? Aqui acho que dá pra ver melhor. Eu risquei e costurei. Vocês podem fazer, essa daqui eu já fiz mais ou menos no caminho de bêbado, fiz aleatório. Teve uma, essa daqui, ó. Essa daqui eu aproveitei o desenho do próprio tecido e costurei nas listras do próprio tecido. Então, você vai ver a melhor forma de você fazer, tá? Aí você vai colocar aqui a manta com o tecido já estabilizado. Você vai pegar o seu zíper. A parte da frente do zíper é onde tem o carrinho dele. Então você vai botar a frente do zíper com a frente do tecido. Aqui na pontinha, ó. Nessa ponta aqui de 12 centímetros, tá, gente? É aqui. Vai colocar aqui. Com o carrinho do zíper sobrando pra cá. E esse finalzinho que tem a chapinha também do zíper, sobrando pra cá, tá? Pra não interferir na sua costura. Aí você vai vir com o forro de frente também. E vai botar o forro aqui, tá? Vai alfinetar. Ó, desse jeitinho aqui. Alfinetou bonitinho. Você vai para a máquina de costura e vai passar uma costura reta aqui. O mais próximo do trilhozinho do zíper possível. Mas, como é uma peça pequena, gente, se você não conseguir muito próximozinho, mas aqui, tá? Costura direitinho aqui, retrocesso no início, retrocesso no final. Feito isso, você vai ter isso daqui, tá? Vai vir pra você isso daqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai virar assim, tá? Desse jeito, ó, desse jeitinho aqui. Esticar bem esse tecido. Você vai pra máquina e você vai passar uma costura. Deixa eu alfinetar aqui, peraí. E você vai passar uma costura aqui, ó, gente. De mais ou menos um pezinho de máquina. Pra quê? Pra rebater essa costura, abaixar o forro aqui, pra na hora que você for usar o zíper, o forro não ficar levantando e grudar no zíper, tá? Você vai passar uma costurinha aqui. Feito isso, você vai ter isso daqui, ó. Desse jeito aqui. Tá vendo? Rebatidinho. Aqui, ó. Rebatidinho, tá? E tá aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa ponta aqui, a ponta que tá com a manta e o tecido principal, e nós vamos encostar aqui em cima. Botando na direção certinha, tá, gente? Na direção certinha. E vai alfinetar. Aí nós vamos virar para o outro lado. Aqui tem o forro. Vamos fazer a mesma coisa com o forro. Virar ele para cá e vir aqui para cima. Tá? Centralizando direitinho para ficar tudo na mesma direção. E vamos alfinetar. Desse jeitinho aqui. Tá? Percebendo? Então, o que que você vai ter? Você vai ter assim, ó. Um caninho aqui, de um lado do zíper, e um caninho aqui, do outro lado do zíper, tá? Nós vamos lá pra máquina, vamos passar uma costura o mais próximo possível, tá? Eu vou lá fazer isso e voltamos, tá aqui, ó. Já pronto, já costurei aqui, tá? E nós temos isso daqui, ó, tá? Temos isso daqui, 2 tunilzinhos, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Costurado, nós vamos abrir o zíper, tá? Vamos abrir esse zíper aqui.
É facinho de abrir porque ela tá toda aberta. Aí o que que eu fiz? Eu rebati também, lembra que eu tinha feito e rebatido a costura. Eu abri assim e rebati a costura. Que aqui, ó, não tá rebatido. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar, fazer assim, ó, e rebater uma costura aqui, tá? Rebatida essa costura, aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos desavessar a peça. Ela vai ficar assim, ó, tá? De um lado a parte principal, de outro lado o forro. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa peça, depois de rebater a costura aqui, tá, gente? Fechar essa pecinha aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, aí o que que nós vamos ter? Aí nós vamos ter isso aqui, ó, tá? Rebatendo a costura, vai ficar assim, ó, as duas costuras rebatidinhas, tá vendo? De um lado e de outro. Aí nós vamos montar a nossa peça. Tem pessoas que fazem assim. Aí vai fechar aqui, tá? Eu prefiro fazer assim, com o fecheclézinho na frente. Pra fazer assim, com o fecheclézinho na frente, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. E é nessa hora que eu vou ver, por exemplo, para que lado eu quero o zíper. Eu vou fazer o zíper pro lado de cá. Desse jeitinho aqui. Deixa eu botar a régua só pra marcar direitinho. Observa se o nosso forro tá na direção certinha, se tá tudo na direção certa. Se aqui tá na mesma altura. Isso é você que escolhe. Se você quiser botar mais pra baixo o zíper, bota, tá? Eu particularmente acho que, ó, uns 3 centímetros tá de bom tamanho, tá? Nessa parte aqui, ó. 3 centímetros pra cima, tá? Aí tá todo direitinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha argolinha que já está pronta. Eu vou colocar ela assim, ó, do lado onde está o carrinho do zíper, acima, tá? Vou colocar ela aqui. E vou, na máquina, passar uma costura. Aí você vai falar assim, ué, Glácia, mas você vai passar a costura na peça assim, pela frente? É porque justamente nós vamos fazer uma costura francesa, que é o quê? A costura ela não vai ficar aparecendo. Então, ele assim, de frente, com a frente para fora mesmo. Nós vamos passar aqui, ó, uma costurinha. Não é de um pé de máquina, não. Uma costura na beira. É meio pé de máquina, meio centímetro, tá? Aqui. Se você tiver dificuldade, você pode até riscar. Fazer um risco aqui com um lápis na beiradinha e seguir esse risco. E costurar aqui e aqui, tá? Assim, de frente mesmo. Quando vocês forem passar essa costura, é muito importante que vocês façam isso, ó. Tá? O zíper tem que ficar dentro da peça, tá? O zíper tem que ficar aqui dentro da peça. Se eu quiser passar um alfinete aqui, para não ter risco do zíper correr, se afastar e tal. Mas o importante é que o zíper fique dentro da peça, porque se você costura o zíper, se você costurar o seu zíper, deixa eu mostrar, vou mostrar direitinho a vocês, que é melhor, né? Se vocês costurarem o zíper para fora da peça, o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir abrir isso aqui, tá? Entenderam? Beleza. Vamos lá fazer isso e a gente já volta. Então, aqui nós temos a nossa peça costurada, tá? Ó, direitinho.
O que que nós vamos fazer? Nós vamos refilar ela. Refilar é o quê? É cortar os excessos, cortar o zíper, né? Cortar essas partes aqui. Ó, desse jeitinho aqui. Desse jeitinho aqui. Cortar uma. E cortar aqui, gente. Nós temos aqui as duas bolsinhas já praticamente prontas. E elas foram costuradas com a frente para frente mesmo, desavessada. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos avessar elas, vamos virar elas pro lado do avesso. Eu vou até... tá certo aqui. Ó, do avesso. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e costurar aqui, ó, um pezinho de máquina aqui, tá? Ela tá avessada. Então, ó, veja bem. Ela foi costurada primeiro aqui na frente, depois a gente avessa ela, ou seja, bota o avesso para fora e nós vamos costurar aqui. Então, por dentro vai ficar assim, bem acabadinha, e por fora a gente vai esconder. Quando a gente costurar lá dentro, a gente vai esconder essa costura aqui. Aqui, gente, já tá as duas costuradinhas aqui. Então aqui, ó, o avesso vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E agora nós vamos, agora sim, desavessar a peça. Você pode, como eu fiz aqui, que eu tenho essas ponteirinhas, eu amarrei aqui esse anjinho. Você pode fazer uma ponteirinha que você quiser aqui no zíper também. Eu vou colar esse lacinho, tá? As minhas estão com lacinhos colados. Vou colar com cola de silicone fria, porque a cola de silicone fria, ela não endurece o tecido, tá? Isso aqui não é um material que vai ser lavado, né? Porque raramente a gente lava porta-moeda, então não precisa nem dar os pontinhos. Mas se você quiser uma segurança maior para o seu cliente, depois de colado direitinho com a cola de silicone fria, vocês podem dar uns pontinhos. Ó como é que fica bonitinha, gente. Fica uma gracinha, fácil de fazer, rápida de fazer. Se vocês gostaram dessa sugestão, dessa dica de reaproveitamento de material, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar com seus grupos de costura. Deixem comentários, tá? Utilizem os comentários. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de fazer esse lacinho. E vou deixar também o link do grupo, tá? O grupo do canal, para a gente se comunicar mais rapidamente, para vocês divulgarem peças e aulas e projetos de vocês, tá? Fiquem com Deus. Nós temos aula aqui no canal toda terça e sexta-feira, tá? Bom fim de semana para todas e até terça-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de todas.